Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no capítulo 3 de Gênesis e verso 4, por gentileza. Gênesis, capítulo 3 e verso 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por esse momento. Obrigado por essa noite, obrigado pelas famílias e pelas pessoas que estão aqui hoje. Creio que assim o Senhor quis, e elas não estão aqui por um acaso, mas por um propósito do Senhor. Obrigado, Senhor. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das grandes dificuldades do nosso tempo é a ansiedade. Quem aqui é ansioso? Meu Deus do céu. Pegar um calmante lá, próxima pregação, trazer um calmante, já sair distribuindo antes da pregação. Irmãos, ansiedade é um negócio, eu acho que é a principal ferramenta de Satanás na vida dos seres humanos. Porque a ansiedade estraga a nossa vida. E é difícil você conhecer uma pessoa que ela não seja ansiosa ou não passou por um momento de ansiedade extrema. É muito difícil. Nós ficamos ansiosos. E a raiz disso está no texto que eu li com você, porque nós sabemos que lá no início, em Gênesis, a Bíblia diz que Deus construiu um lugar muito seguro, um jardim, numa região chamada Éden, e lá colocou o homem e a mulher. Num determinado momento, Deus disse a eles: olha, vocês podem viver tranquilamente nesse jardim, vocês estão seguros aqui, tudo que vocês precisam, vocês têm aqui, e ainda por cima, vocês têm o privilégio de ter um relacionamento íntimo comigo. Acontece que num determinado momento, Satanás veio incorporou uma serpente e veio conversar com a mulher e começou a questionar a mulher acerca da orientação que Deus deu a ela. A mulher disse assim: olha, eu posso comer todos os frutos, mas Deus diz que tem esse fruto aqui que eu não posso comer. E aí então a serpente, Satanás, contou uma mentira para a mulher acreditou, e hoje nós vivemos as consequências dessa mentira de Satanás. Disse, o verso 4, Gênesis capítulo 3 e verso 4, disse a serpente à mulher: certamente você não morrerá se comer do fruto. Certamente você não morrerá. Olha a serpente, Satanás, mentindo para a mulher. E aí Satanás começa a mentir mais. Ele diz no verso 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Naquele momento, o homem só tinha uma coisa a fazer, era confiar e descansar em Deus. Deus disse para Adão e Eva: olha, vocês podem viver no jardim e vocês só precisam confiar em mim, eu cuido de vocês. Mas aí a serpente disse assim: para com isso, esse negócio de confiar em Deus, Deus está sendo egoísta com vocês, Deus não quer que vocês sejam tão bons quanto Ele, coma do fruto, e vocês serão tão poderosos, tão inteligentes, tão capazes de discernir o bem e o mal, quanto Deus é, então coma do fruto. E a mulher, infelizmente, para a tristeza da humanidade, a mulher acreditou na mentira de Satanás, e ela comeu do fruto, e quando ela come do fruto, é como se ela dissesse assim para Deus: Deus,
Eu não quero que o Senhor esteja no controle da minha vida. Eu quero estar no controle da minha vida. Naquele momento foi um grito de independência da mulher em relação a Deus. Foi a mulher dizendo assim para Deus: Deus, eu não preciso do seu direcionamento, eu não preciso do seu cuidado, eu não preciso da tua bênção, deixa que eu me viro. Passa o controle para minha mão. Como controle de TV ou controle de videogame. Daí o controle da minha vida, deixa eu segurar ele aqui, eu me viro, não preciso do Senhor, pode ir para lá, vai cuidar das outras coisas que o Senhor tem para fazer, e deixa que eu me viro aqui. A mulher infelizmente acreditou em Satanás, ela achou que era verdade, que Deus não queria que ela se tornasse tão inteligente quanto Deus, ela acreditou que talvez ela pudesse ser tão poderosa quanto Deus, ela acreditou que talvez ela pudesse viver fora da dependência de Deus, fora do cuidado de Deus. A mulher acreditou. Em momento nenhum, ela parou para refletir que Deus, na verdade, estava cuidando dela de uma maneira perfeita. Que Deus, na verdade, estava cuidando dela de um modo como ninguém iria cuidar, muito menos Satanás. Ela nunca pensou nisso. Ela nunca pensou que, de fato, Deus amava ela, que Deus estava protegendo ela, colocando ela naquele jardim. Ela não parou para pensar nessas coisas, ela acreditou mesmo em Satanás, e ela disse para Deus: Deus, eu não preciso do Senhor, deixa que eu me viro. E quando nós dizemos para Deus: Deus, eu não preciso do Senhor, deixa que eu me viro, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Porque aí o nosso coração fica inseguro. O que aconteceu com Eva e Adão naquele momento? Eles foram expulsos do jardim. Eles tiveram que sair daquele lugar de proteção. E agora eles tiveram que se virar. E aí então começou a competitividade. Tanto é que os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, competiram entre eles. E um sentiu inveja do outro a tal ponto de matar. E agora, tudo o que nos resta como seres humanos longe de Deus, é tentar a gente dar segurança para a gente mesmo. Não é à toa que nós colocamos cercas elétricas na nossa casa, colocamos câmera de segurança. Alguns bairros contratam segurança para cuidar do bairro, para saber quem entra, quem sai. Tem gente que prefere morar em condomínio, porque julga ser mais seguro. Nós, de algum modo, agora, longe de Deus, ficamos desesperados por segurança. Tentamos fazer a escola completa, porque se a gente não estudar, se não tiver um ensino médio, a gente não consegue arrumar emprego. Aí você termina o colégio, você precisa fazer uma faculdade, porque se você não fazer uma faculdade, você também não vai conseguir um emprego bom. E hoje em dia, só que a faculdade também não vai resolver muita coisa, você precisa fazer um mestrado, e também você precisa fazer um concurso público, e você precisa fazer um doutorado. E agora lançar um curso online que é espetacular, que vai te dar segurança financeira. A faculdade que você fez não basta, agora talvez você pudesse fazer um curso de culinária. Hoje os chefes de cozinha estão ganhando muito bem. Eles ganham muito bem. Talvez você devesse fazer um curso sobre vendas online. Está em alta. E tudo isso é consequência da mentira de Satanás sobre a vida da mulher, lá em Gênesis. Tudo isso é o homem longe de Deus,
O homem longe de Deus é um ser insignificante, é um ser inseguro, é um ser incapaz, é um ser medroso, é um ser ansioso. Ele quer ter o controle na mão, ele quer controlar a esposa a todo custo, aonde a esposa vai, com quem a esposa conversa, quem ela segue nas redes sociais. O marido quer saber tudo sobre a esposa quer fazer a mesma coisa com o marido, os filhos então nem precisamos falar. Pais que sufocam os filhos com um discurso bonito de segurança, eu estou protegendo o meu filho, mas na verdade está apenas sufocando, porque agora está longe de Deus, e longe de Deus o que nos resta é só a gente mesmo. É só a gente mesmo que pode proteger, é só a gente mesmo que pode cuidar, é só a gente mesmo que pode dar algum suporte. Então nós ficamos desesperados. E o problema da ansiedade não é um problema de agora. Porque agora é muita informação na cabeça, é Instagram, é TikTok, é Facebook, é YouTube, é TV, é videogame, é um monte de coisa. Então, é tanta informação que agora a gente fica ansioso, a gente não sabe para onde vai. Mentira! O problema do homem não está fora, o problema do homem está dentro. O problema do homem não está no Facebook, não está no Instagram, o problema do homem está no coração dele. Está no momento em que ele acreditou que não precisava de Deus. Está no momento em que ele acreditou que se ele fizesse o curso tal, a coisa ia dar certo. Porque não é Deus que cuida, é o curso. Que se ele fizesse aquele curso de casais, o casamento ia fluir. Não é Deus que sustenta o casamento, é o curso. O problema do homem está em seu coração rebelde, dizendo sempre a mesma coisa que Eva. Eva disse lá atrás em Gênesis: Deus, eu não preciso do Senhor. E nós hoje, em muitos momentos, dizemos: Deus, eu não preciso de você. Eu não quero que você se intrometa na minha vida. Eu não quero que você se intrometa nas minhas escolhas. Eu escolho do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, eu elaboro os meus planos do jeito que eu quero. Se o Senhor puder ficar o mais longe possível, melhor. Aí você diz para mim assim: olha, pastor, será mesmo? Será que você não está sendo radical? Não, irmãos. É só olhar para a Bíblia, é só olhar para a nossa vida, é só olhar para a sua vida. E você vai ver em quantos momentos você disse para Deus assim: olha, sai. Nós costumamos dizer sai para expulsar Satanás, sai em nome de Jesus, né? Mas para Deus nós também dizemos sai daqui, não quero você aqui, deixa que eu resolvo. Quando nós tiramos, ou melhor, queremos o controle da nossa vida, tudo o que vai nos restar é o sentimento de insegurança, de medo. E agora? E agora? O que eu faço? Como eu faço? Quem vai poder me defender? Aí vem lá o Chapolin todo atrapalhado, né? Em vez de ser o Chapolin, poderia ser um coach hoje em dia. Quem poderá me defender? Aí aparece um coach. Eu. Quem poderá me defender? E aí você ouve um monte de gente dando solução para a sua vida. Um monte de gente dando propostas para você. Um monte de gente oferecendo várias coisas, várias possibilidades para você. E aí nós dizemos: eu vou tentar.
Eu vou tentar. Deus, não, eu não vou tentar Deus. Deus eu deixo para a última opção. Eu vou tentar aqui alguma coisa diferente. Eu vou tentar dar o meu jeito aqui. E nós vamos vivendo a nossa vida dessa maneira. E nós entramos numa competição absurda, uma competição infernal, onde o nosso coração, que está longe de Deus, o nosso coração rebelde, começa a querer competir com o outro no trabalho, queremos competir com o nosso colega de trabalho, para saber quem é melhor, e tiramos sarro, ofendemos, diminuímos, como uma maneira de dizer assim, olha, você não é tão bom quanto eu. O desejo de se autoafirmar, o desejo de se autopromover, o desejo de ter reconhecimento. Ó, tá vendo fulano? Você viu como que fulano é limitado? Você viu como que fulano irresponsável? Você viu como que ele é medíocre? E aí nós queremos competir, competimos na família, queremos saber na família quem foi para o lugar melhor, quem viajou para o lugar melhor, quem viajou para o lugar mais legal. Queremos competir qual é o filho mais inteligente, qual é o filho que aprendeu a andar primeiro, qual é o filho que aprendeu a falar primeiro. Ainda bem que a minha mãe não entrou nessa competição, que ela ia perder em tudo. Tudo ela ia perder. Mas nós queremos competir. Queremos competir. Queremos competir na roupa, queremos competir no emprego, queremos competir com os currículos. Olha, porque o meu currículo é o melhor da família. Dos meus amigos, ninguém tem um currículo tão bom quanto o meu. Até os casais querem competir entre si. Não, porque o meu marido, ele é isso, ele é aquilo, aquilo outro. Não, porque a minha esposa, ela é isso, ela é aquilo, aquilo outro. Tal. É sempre o desejo de ganhar território, é sempre o desejo de se autoafirmar, é sempre o desejo de se promover, é sempre o desejo de se aparecer de uma maneira carnal, de uma maneira egoísta, de uma maneira medíocre. Mas quando vai deitar, coloca a cabeça no travesseiro, deita com o coração ansioso. Deita com um coração que não se aquieta de jeito nenhum, a não ser na base do remédio. Precisa tomar um remédio para dormir. Precisa tomar alguma bebida para dormir, senão não dorme. Esse é o coração do homem longe de Deus. Esse é o coração do homem, como nós vemos aí o tempo todo, as pessoas nessa competição, no desejo de se exibir o tempo todo, de se aparecer o tempo todo. Também tem aquelas pessoas que são ansiosas, não porque querem se exibir, mas porque elas não estão conseguindo o básico. Tem homens que estão ansiosos porque ele não está conseguindo o básico, ele não está conseguindo dar um leite para o filho. E aí ele fica com o coração ansioso à noite, porque ele não tem dinheiro para pagar um leite para o filho. Tem mulheres que andam ansiosas, inquietas, porque não tem dinheiro para ir no cabeleireiro, passar uma tinta no cabelo. Não tem dinheiro para cuidar de questões básicas da sua estética ou da sua saúde. Não tem dinheiro para se alimentar de uma maneira boa, de uma maneira correta. Tem gente que anda ansioso porque não tem dinheiro para colocar gasolina no carro para vir para a igreja. Precisa pensar como que vai fazer para vir para a igreja, porque não tem dinheiro para colocar gasolina. E não é uma ansiedade pecaminosa, não é uma ansiedade egoísta, é uma ansiedade de vulnerabilidade, é uma ansiedade onde a pessoa percebe que ela está fragilizada de algum modo.
E essas pessoas choram, essas pessoas perdem a paz, essas pessoas não conseguem dormir à noite, essas pessoas se incomodam, essas pessoas se entristecem. Pessoas que andam ansiosas por causa da família, porque percebe a família se desmanchando e não sabe o que fazer para resolver o problema familiar. Tem gente que anda ansioso por questões que nós poderíamos dizer que são legítimas, são honestas, são verdadeiras. Tudo isso porque um dia Satanás resolveu contar uma mentira para uma mulher, dizendo assim: olha, você não precisa confiar 100% em Deus, coma do fruto, você vai ganhar sua independência, você vai pegar o controle na mão. E aí quando nós pegamos o controle na mão, nós não sabemos mexer, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos para onde ir, as nossas escolhas parecem ser cada vez pior, as nossas decisões parecem ser cada vez mais equivocadas, as nossas sensações parecem nos levar para lugares cada vez mais estranhos, o nosso coração enganoso vai nos empurrando para lugares cada vez mais distantes de Deus. Mas eu gostaria de dar uma boa notícia para você. Jesus conhece o seu coração. Jesus sabe que você tem andado ansioso. Você não tem chorado em vão. Deus tem acompanhado a sua dor. Deus tem acompanhado as suas lágrimas. Deus tem acompanhado o seu desespero interno. Esse desespero que talvez você não sente a liberdade de falar para ninguém. Um desespero que você não sente a liberdade de compartilhar com ninguém. Mas Deus conhece. Deus conhece. E Deus, na pessoa de Jesus, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6, e verso 25, diz assim: portanto, eu lhes digo, Jesus fala, não se preocupem, olha a palavra de Jesus para você nessa noite, meu irmão, olha a palavra do Senhor para você nessa noite, não se preocupem com a sua própria vida, não se preocupe com a sua própria vida, porque a sua vida está nas mãos do Senhor. Embora você se sinta desamparado, desassistido e se sinta solitário, não se preocupe com a sua própria vida, é o que Jesus está dizendo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e verso 25. Quanto ao que comer, não se preocupe, e não se preocupe quanto ao que beber também. Nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então Jesus vai dando uma palavra para os discípulos, e é palavra do Senhor para você na noite de hoje. Jesus diz com todo amor, como um Deus que olha para os seus filhos desesperados, porque esse é o cenário, é um Deus na pessoa de Jesus, olhando para aqueles discípulos, todos preocupados, todos inquietos, com problema de família, com problema de dívida, a lavoura não foi bem aquele ano, é um monte de coisa para resolver, é um monte de plano que não está dando certo, é um monte de coisa para fazer. Então Jesus, olhando para esses discípulos, diz assim, lá no verso 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Observem as aves do céu. Aí Jesus diz então, não têm vocês muito mais valor do que elas? E isso é uma coisa importante para você entender na noite de hoje, meu irmão. Tem gente
que tem acreditado nas mentiras de Satanás e se sente um lixo, porque viveu em um ambiente ou ouviu muitas vezes de familiares, de amigos, que é um lixo, que é um irresponsável, que ninguém liga para você, que ninguém se importa com você, que ninguém está nem aí para você, que todo mundo te ignora. Satanás tem falado isso para você, e assim como a mulher lá no jardim, você tem acreditado nas mentiras de Satanás. Você tem acreditado, dizendo assim: olha, é verdade, eu sou um fracassado mesmo. É verdade, eu sou um ignorante mesmo. É verdade, eu mereço tudo isso mesmo. É verdade, eu estou sozinho. É verdade, não tem ninguém que está olhando por mim. E Jesus está dizendo assim: é mentira. É mentira. Quem de vocês, por mais que se preocupem, verso 27, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, tem gente que tem a saúde boa, mas é tão bitolado com saúde, é tão bitolado com bem-estar, que é tão ansioso com a própria saúde, que acaba ficando doente. Tem gente que tem uma vida financeira estável, mas é tão medroso, é tão ansioso em relação a perder o seu dinheiro, que acaba metendo os pés pelas mãos. É tão ansioso para ter a segurança da sua vida financeira, que acaba se prejudicando. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O que Jesus está dizendo, Ele está dizendo, essa ansiedade que você está no coração, foi Satanás, é Satanás que tem alimentado ela cada vez mais na sua mente. É Satanás que tem cada vez mais alimentado a sua alma com essas mentiras. Verso 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as flores do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês? E aí ele diz algo fundamental, e é uma crítica importante para nós. Homens de pequena fé. Verso 30. O que vamos comer? O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Como vamos fazer para pagar essa dívida? O que eu vou fazer para mudar a história da minha vida? O que eu vou fazer? Aí Jesus diz: os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aprenda uma coisa nessa noite, se você está me ouvindo com atenção nessa noite. Você não está servindo a uma mentira. Você não está adorando a uma mentira. Você está adorando a um Deus de verdade. Você está adorando a um Deus que ouve o seu clamor, que ouve a tua oração, que vê as suas lágrimas. Eu gosto muito daquela passagem que diz assim: olha, quando você for orar, entra no seu quarto
e ore a Deus em secreto. E o Deus que te vê em secreto te recompensará. É muito interessante a maneira como Jesus explica isso. Ele diz assim: o Deus que te vê, não é o Deus que te ouve, é o Deus que te vê. Porque em muitos momentos da nossa vida nós não temos força para falar com Deus. O nosso coração está tão fraco, a nossa alma está tão fraca, está tão abatida, que nós não temos força para falar com Deus. Mas Jesus diz: o Deus que te vê em secreto te recompensará. Deus tem visto o seu coração triste, Deus tem visto o seu coração ansioso, Deus tem visto a sua alma inquieta. E a palavra do Senhor diz para nós nessa noite: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus cuida de você. É isso que Deus disse para a mulher lá em Gênesis, no jardim. Deus disse para a mulher: olha, você está em segurança, viva aqui no jardim tranquilamente. Mas a mulher não acreditou em Deus, ela acreditou em Satanás. A palavra do Senhor nessa noite é: Deus cuida de você, você não está sozinho, Deus ouve as suas orações, mas infelizmente, irmãos, tem pessoas nessa noite que vão sair daqui e vão preferir acreditar em Satanás, infelizmente. Mas nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, eu gostaria que você abrisse os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Que você não cometa o mesmo erro que Eva, que você não cometa o mesmo erro que a mulher, de acreditar que você está desamparado, que você está sozinho, que Deus não se importa com você. Porque é mentira, é mentira. Então eu posso dizer para você, como o tema da mensagem dessa noite é perdendo o controle, para encontrar a direção. Perca o controle, tire o controle da mão, entregue esse controle na mão de Deus, e diga: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer da minha vida? Para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer realizar por meio da minha existência? Porque o meu coração bate, a minha voz sai, eu tenho disposição, eu tenho saúde, alguma coisa o Senhor quer fazer comigo, porque de outro modo eu não estaria aqui, de outro modo eu não estaria existindo. Se existo, é porque existo por um propósito do Senhor. Pare de acreditar nas mentiras que você tem ouvido, talvez da sua própria boca, e comece a ouvir a palavra do Senhor. Qual é a cura então para a ansiedade? Você pode perguntar: pastor, beleza, qual é a cura para a ansiedade? Qual é a cura para todo esse dilema? Qual é a cura para tudo isso que eu sinto? Não tem outra a não ser a fé. A fé é a cura para toda ansiedade. É a fé de que Deus cuida de você. É a fé de que a palavra de Deus não é mentira. É a fé de que Deus não é filho do homem para que minta. É a fé de que Deus não é moleque, que Deus não é uma invenção da inteligência humana, mas Deus é soberano e controla sobre todas as coisas, e Ele jamais iria mentir para você. É por isso que Jesus está dizendo: homens de pequena fé, homens de pequena fé, se vocês tivessem a fé tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para esse monte: olha, saia daqui e venha para cá, e ele viria. Mas a nossa fé é
é uma fé pequena para acreditar em Deus, mas é uma fé gigantesca para acreditar em Satanás. Nós temos uma fé maravilhosa para acreditar em Satanás. Nós temos uma fé imensa para acreditar nas mentiras de Satanás. Mas para acreditar nas promessas do Senhor, para acreditar nesse Deus de amor, nesse Deus misericordioso, nesse Deus cuidador, nesse Deus que ama, a nossa fé é pequena, a nossa fé é quase morta. Mas eu gostaria de convidar você a confiar nesse Deus. Aí, para terminar então a mensagem dessa noite, eu não poderia deixar de dizer para você as maravilhosas palavras de Jesus, e você que tem fé, ouça isso atentamente. Capítulo 6 de Mateus, verso 33. Jesus dizendo para os discípulos, e palavra de Deus para você nessa noite: busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Busque, pois, o reino de Deus. Busque, pois, se relacionar com esse Deus. Busque, pois, confiar nesse Deus. Busque, pois, ir em oração a esse Deus. Há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa no Google para ver quanto tempo os brasileiros passam com o celular na mão. Aí apareceu lá que, em média, o brasileiro fica 5 horas com o celular na mão usando rede social. 5 horas. Quanto tempo você passa buscando ao Senhor? Quanto tempo você passa indo a Deus e orando a esse Deus, buscando entender a direção de Deus? Quanto tempo? Vida de jogador de futebol, vida de cantor, de influenciador digital, é vida de tudo quanto é celebridade que tem por aí. A maioria das pessoas sabem de tudo que está acontecendo. O que nós precisamos é se afastar um pouco disso e irmos para esse Deus que diz: busque, pois, em primeiro lugar a minha vontade, o meu reino, a minha direção, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas são essas? A comida, a bebida, as vestes, essas coisas serão acrescentadas. Busque, pois, o reino de Deus, e a sabedoria que você está precisando para resolver certos problemas virá. Busque, pois, o reino de Deus, e a unção que você está precisando para executar o seu ministério virá. Busque, pois, o reino de Deus, e a santidade que você precisa virá. Busque, pois, o reino de Deus, e a sede para conhecer mais desse Deus virá. Busque, pois, o reino de Deus, e a transformação na sua vida virá. Busque, pois, o reino de Deus. Busque, irmãos. As mulheres que estão aqui nessa noite, as mulheres estão aí, amém? Amém. Mais forte, as mulheres estão aí, amém? Amém. Os homens. Amém. Grave isso no seu coração. Grave isso na sua alma. Semana está começando, hoje é o primeiro dia da semana. Como você vai começar essa semana, amanhã segunda-feira, cheio de coisa para fazer, cheio de compromisso? Quanto tempo você está planejando passar diante desse Deus amanhã? Hoje na sua casa, eu tenho certeza que hoje na sua casa, antes de dormir, você vai ficar muito tempo com o celularzinho na mão, olhando rede social. Tenho certeza disso. Mas antes de dormir, quanto tempo você vai passar
diante desse Deus que pode curar essa ansiedade infernal, que pode trazer esperança para o seu coração, que pode trazer a resposta para aquilo que você precisa, porque ficar vendo lá os status, os stories das celebridades, não vai resolver o seu problema. Não vai resolver o seu problema. Portanto, verso 34, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Hoje, nós temos o hoje, nós temos o agora. Se eu posso fazer uma oração agora para Deus, que eu faça uma oração de todo o meu coração. Hoje, entregue o controle da sua existência na mão de Deus. Entrega, confie em Deus. Deixe de ser esse homem de pequena fé. Deixe de ser essa mulher de pequena fé. As tribulações virão, os desafios virão, você será tentado, Satanás vai vir até você de algum modo. Lá com a Eva, ele usou a serpente, talvez ele vai usar o seu marido, vai usar a sua esposa, vai usar seu pai, vai usar seu namorado, vai usar sua namorada, vai usar, sei lá quem ele vai usar, para tentar de algum modo dizer assim, você não precisa de Deus, você não precisa se aproximar de Deus, você não precisa ir para a igreja, você não precisa buscar ao Senhor, você não precisa ouvir uma pregação, quem disse que você precisa? E aí você vai acreditar, e você vai se acomodando, e você vai se afastando desse Deus, que é a sua única esperança. Deus não é uma das soluções, Deus é a única. E nesse momento, eu quero convidar você a fazer uma oração para essa única esperança.